Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. É hora de ficar ligado no NE1. E a gente já começa a edição de hoje com imagens ao vivo do viaduto Capitão Temudo, na Joana Bezerra. Esse viaduto é importante, liga a zona sul do Recife ao bairro do Derby, nos dois sentidos. E olha, você percebeu que depois de uns dias de chuva, o céu hoje está azul, com poucas nuvens. Mas mesmo assim é bom alertar, viu? A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima é de tempo nublado, com chuva rápida e fraca à noite. Mas então, aproveite, né, esse finzinho de manhã, início da tarde, para quem quer cumprir algum compromisso, né, nesse dia que, por enquanto, está sem chuva, como há muitos dias a gente não via. Vamos seguir agora com alguns dos destaques desta edição. O calendário hoje está em Camaragibe, porque está difícil viver sem água nas torneiras. Alguns moradores dizem que estão sem abastecimento desde dezembro. Em Olinda, moradores estão com medo depois que um prédio interditado pela Defesa Civil começou a ser saqueado. Está pensando em comprar uma casa ou apartamento? A gente convidou um especialista para explicar as diferentes formas de compra, como financiamento e consórcio, por exemplo. Quais as vantagens e desvantagens de cada um deles. Todo mundo está comentando que está friozinho no Recife e região metropolitana, clima gostoso. Mas quem lava a roupa em casa sabe que secar a roupa nessa época é complicado. Fica com a gente que tem dicas de como não passar sufoco. O NE1 também vai falar sobre os benefícios da relação com os animais de estimação. Mas é preciso escolher com cuidado o pet que você vai ter em casa, para não gerar arrependimentos. E ainda você vai conhecer um pernambucano que começou cedo na dança e vai representar o Brasil em um concurso internacional de balé clássico. Tem também informação sobre as inscrições para um programa que oferece auxílio às mães que vivem em situação de pobreza. Vamos juntos de onde você estiver até 13h. Agora são 11h51. Moradores de Rio Doce, em Olinda, estão assustados com a onda de saques que estão acontecendo em um prédio interditado pela Defesa Civil da cidade. Ivan Duarte esteve hoje cedo na área, conversou com os moradores e vai agora falar com a gente desses relatos. Ivan, muito bom dia. Eles contaram que os bandidos levaram tudo desse apartamento. Gustavo, até telhas e as antenas que recebem o sinal de TV. Um bom dia para você, bom dia também para quem está conosco aqui no NE1. Além desses dois itens que eu já falei, nós nos deparamos lá com a situação, inclusive, de furto das janelas dos apartamentos, das grades e até mesmo dos móveis. Tudo isso no bairro de Rio Doce, lá em Olinda, onde eu e Alton Veiga passamos as primeiras horas da manhã de hoje para escutar, desses moradores como tem sido viver ali naquela situação. Para ficar claro para quem está acompanhando a gente, vamos dividir essas informações em dois blocos. O primeiro é que esse edifício, a Defesa Civil o interditou, o edifício JK, porque ele tem problemas estruturais. Algumas pessoas nos disseram lá, então, que há até a alegação que corre o risco de desabar. Enquanto as famílias que moram no edifício JK se organizam para fazer a mudança, e a gente sabe que não é uma situação fácil, que não é uma tarefa fácil de fazer, porque tem que contratar carro, caminhão, enfim, para levar os móveis, algumas pessoas, criminosos, têm entrado nesses apartamentos e furtado, então, tudo que vem pela frente. Num dos episódios, até o quadro de distribuição de energia elétrica do prédio pegou fogo, porque furtam disjuntor, fio, enfim, levam tudo o que podem, é o que os moradores nos disseram. E ao outro lado também é a vizinhança, que nos convocou para ir até lá, porque o clima é de muita tensão. Tem muito medo envolvido porque estão saqueando esse apartamento esse prédio, aliás, que está interditado pela Defesa Civil. Mas será que daqui a pouco chega o nosso momento, já que reclamam e dizem que a Polícia Militar não tem dado conta de impedir a ação desses criminosos que vão para furtar? As pessoas estão do lado. Eu conversei com uma senhora com mais de 70 anos de idade que me falou que lutou muito para adquirir o apartamento, para ter uma tranquilidade maior e que agora já numa idade de descansar, de aproveitar ali o conforto de casa, não tem paz, porque está acontecendo essa situação dos vândalos irem lá destruírem, criminosos que furtam, levam tudo o que podem, enquanto famílias estão se deslocando, tendo que sair
do que lutaram então para conseguir. Uma situação muito complicada, viu, Gustavo? Eu preparei uma reportagem sobre isso, ainda nesta edição do NE1 a gente exibe com você aí no estúdio. Enquanto você contava essa primeira parte da história, Ivan, a gente via várias imagens de algumas pessoas ali pegando o que podiam, o que sobrou, na verdade, porque sobrou pouca coisa, né? Pelo que a gente viu, pelo que você contou. Grades de secar roupa, antenas antigas. Isso sem falar do que tinha valor mesmo e já foi levado dos apartamentos, né? Daqui a pouco a gente vai conferir essa reportagem para ouvir esse medo dos moradores, dos vizinhos também, porque se tem um prédio atraindo criminosos, é claro que quem mora no entorno também fica preocupado. A gente volta a falar desse assunto já já. Um homem morreu depois de o carro que ele consertava cair por cima dele. Esse acidente aconteceu no bairro da Guabiraba, aqui no Recife, e quem tem outras informações sobre esse acidente chega aqui agora com a gente, é Daniele Fonseca. Daniele, bom dia para você. Oi, Gustavo, bom dia para você, para quem está nos acompanhando nesta quarta-feira aqui no NE1. Olha, Gustavo, essa situação deixou os moradores, a família, claro, todo mundo bem assustado. A vítima dessa situação toda foi Cláudio César. Ele tem 47 anos, tinha 47 anos, de acordo com a família, trabalhava como serralheiro, mas era daquelas pessoas assim curiosas, sabe? Que gostava de fazer serviço no próprio carro, de consertar alguma coisa ali que estivesse quebrada, e foi isso que aconteceu ontem. A situação aconteceu lá na Vila Aritana, que fica no bairro da Guabiraba, na zona norte do Recife, e ele colocou embaixo do carro, né? Montou aquele macaco mecânico que geralmente a gente usa para fazer troca de pneu, para fazer algum serviço debaixo do carro. E aí, possivelmente, o equipamento cedeu e o carro esmagou a vítima. Então, a população ali ficou bem chocada, todo mundo bem assustado com tudo isso. E eu, hoje cedo pela manhã, estava com o cinegrafista Everaldo Silva e a gente gravou entrevistas com pessoas lá da vizinhança, também com a mulher dele, que estava no IML, para onde o corpo foi levado. Vamos acompanhar agora o que disseram essas pessoas. O pessoal viu um rapaz ia saindo para trabalhar, aí o rapaz foi, gritou para a mãe dele chamar o SAMU e ficaram aqui gritando para o pessoal parar os carros e ajudar. Eu sei que foi mais de 20 homens para levantar o carro, para tirar ele de baixo. Aí tirou ele de baixo, ele ainda estava respirando um pouquinho, depois... Ele não botou nada, só botou um macaco na terra, a terra muito encharcada, molhada, o macaco arriou, cedeu por causa do peso, o motor e a caixa de marcha. Aí pegou na caixa dos peitos dele, quando pegou na caixa dos peitos dele, quando o bombeiro veio para tirar, para resgatar, muita gente também ajudou, parou o carro aqui, o trânsito parou toda vez para ajudar ele, mas quando tirou ele debaixo do carro, já tirou ele sem vida. Não teve que fazer mais nada mais. Ele sempre gostava de ajeitar o carrinho dele, de limpar, de lavar, de organizar, deixar tudo, o carro tudo revisionado, né? Ele sempre dava uma olhada, fazia uma revisãozinha no carro dele, sempre mexia. Aí foi inesperado, né, acontecer tudo isso. A gente não imaginava que ia acontecer, foi de repente. Gente, a família, né, juntamente com o Cláudio, eles moravam ali num primeiro andar na Vila Aritana e isso tudo aconteceu na parte de baixo, onde o carro estava estacionado e ele fazia esse serviço. Então fica aí o alerta, né, para as pessoas que costumam em casa mesmo, sem ter nenhum curso profissionalizante, que fica ali atento a cada defeito do carro, tentando consertar, mas que fique em atenção ao equipamento que está sendo usado, né? A polícia não informou os bombeiros o que é que de fato aconteceu, se foi o equipamento que cedeu, se foi o chão que estava muito encharcado, mas fica aí o alerta. A família também não informou ainda sobre o local e horário de velório e de enterro de Cláudio. A gente volta contigo aí no estúdio do NE1. Gustavo. Uma banalidade, né, Daniele, que deixou uma família entristecida, né, sem essa pessoa. Poderia ser resolvida de outra forma e a gente lamenta, né, pelo que aconteceu. O NE1 agora fala sobre falta d'água. Lá em Camaragibe, tem gente que está um tempão sem uma gota nas torneiras. E olha, tem família nessa situação desde dezembro. A população tem se virado como pode, usando até água da chuva
para as necessidades básicas do dia a dia. Natália Dieluz está lá conversando com essas pessoas. Olha só, tem muita gente atrás de você aí, Natália. Muito bom dia para você. Traz para a gente esses relatos. Como é que tá? Todo mundo com conta na mão, mas sem água na torneira. Oi, Gustavo, bom dia para você, bom dia a todos. Infelizmente, essa situação aqui dos moradores do bairro de Tabatinga, a gente está falando ao vivo da rua Alcides Teixeira, a gente está vendo muita gente aqui, né, segurando papéis, alguns com contas, porque as contas continuam chegando, as contas da Compesa, mas algumas pessoas segurando também o calendário de abastecimento que deveria ser cumprido pela Compesa, mas isso não está acontecendo, né, Jácia? Aqui a gente vê o que está azulzinho, era os dias que a água deveria chegar, mas não chega. Exatamente, não está chegando água aqui, a gente já está sem água há 7 meses, certo? E a Compesa não toma uma providência. E a gente quer que a Compesa tome essa providência, porque a gente quer água na torneira. A gente paga as nossas contas em dias, certo? Está chegando aqui a taxa básica do pessoal para 61,77. O pessoal continua pagando. Continua pagando, mas aí a gente não tem água. Inclusive, o calendário, o abastecimento foi encerrado hoje e mesmo assim a gente continua sem água. Michele, você mora também, né, na rua Alice Gomes, que é uma rua que se une a essa daqui. Alcides Teixeira, isso. A última vez que chegou água aqui pra gente foi no dia 4 de janeiro. 4 de janeiro, no começo de janeiro que chegou água. Quer dizer, todos os meses está aqui, ó. A conta paga desse mês já chegou agora do mês de agosto, que chega com antecedência, e não tem um pingo de água na torneira. Quer dizer, a gente paga todos os meses por um serviço precário, por um serviço que a gente não tem. Infelizmente, não funciona, não chega um pingo de água. A gente precisa todos os meses ficar à mercê de outras pessoas que ajudam a gente, ajudam a comunidade atrás de água. E isso é um absurdo. Você é Michele, né? Isso. Michele, Dona Josefa também, né? Dona Josefa, as contas chegando. Como é que está a sua vida sem água? O que a senhora está fazendo nesse período? Desculpe. Faz uns 5 ou 6 meses que não chega água na minha casa também. Da terceira casa para baixo chega. Na minha casa não chega. Ontem foi que chegou de madrugada, 2 horas da manhã. Eu fui dormir de 5 horas esperando pegar água. Senão eu não ia amanhecer com água. Aí estou aqui com as minhas contas todas pagas e tudo zero. Tá vendo aqui, olha? Tá aqui as continhas aqui, tudo zero, marcando aqui 0, 0, 0. E pessoal, tudo pagando as contas, minha gente. É muito triste essa situação. A maioria aqui, né, tá sem receber água esse tempo todo. E nos poucos lugares que a água chega, olha como ela chega. Essa é a cor da água que chega com o pessoal aqui, que força, ela chega fedendo, entendeu? Não tem saneamento básico e a taxa é cobrada todos os meses. Então tem que se resolver essa situação, não é isso? E são pouquíssimos os lugares. Nos lugares, a água não tem pressão para subir para as casas. Tem pessoas aqui que é acamada, precisa de água. Ou seja, quem é aposentado não pode estar pagando todo mês R$200 de caminhão-pipa para ter o abastecimento em casa, se paga todo mês a conta, não é isso? Qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme, muito obrigada, gente. A gente vai continuar aqui com vocês, porque a gente vai cobrar, né, uma resposta da Compesa, porque esse calendário não está sendo cumprido há tanto tempo, né? As pessoas sofrendo dessa forma. Então a gente volta daqui a pouco, Gustavo. Te chamo já, Natália, aí da Tabatinga, em Camaragibe, com resposta para todos esses moradores aí que estão com água do jeito que você viu naquela garrafa, né? Impraticável, não dá para beber. Agora, um giro pelo trânsito na região metropolitana, 12:02. Imagens ao vivo da Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, próximo ao Colégio Visão. Do lado direito, os motoristas seguem para Afogados, do lado esquerdo, Jaboatão Centro. Não tem engarrafamento, está seguindo com tranquilidade até para esse horário. Vamos agora para a Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira. Lado direito, motoristas, quase nenhum motorista, né? Sentido Afogados e centro do Recife. Na pista da esquerda, para quem vai ao aeroporto, também a Prazeres em Jaboatão dos Guararapes, sem congestionamento. Avenida Agamenon Magalhães, ao vivo, em frente à Praça Parque Amorim. Nesse trecho aí, os motoristas vão no sentido Espinheiro, Ilha do Leite e também Zona Sul da capital. Está seguindo, sem nenhum ponto de congestionamento. Vamos ver agora como está o túnel da Abolição, o bairro da Madalena. Essas imagens aí são de Ezequiel Quirino, feitas com drone. O trânsito segue também sem complicações. Esse túnel ele é usado por motoristas que saem do bairro da Torre, também da Madalena, em direção ao Derby, Ilha do Retiro, Afogados, São Martim. Vive fechando por causa de alagamentos. Hoje está aberto, está funcionando normalmente, sem nenhum problema para os motoristas que passam por aí.
A gente continua falando de trânsito aqui no Recife. No bairro do Pina, Zona Sul, 2 faixas da Avenida Boa Viagem estão interditadas. É por causa da obra de requalificação da orla. Quem está por lá é Daniele Fonseca. Conta pra gente, Dani, tem engarrafamento por aí agora 12h e 4 minutos? Não, Gustavo, tá bem tranquilo, os carros seguindo normalmente, né? Aqui que a gente sai da Zona Sul, sentido centro, outros bairros da Zona Norte. Olha só, foram interditadas as 2 faixas da direita da Avenida Boa Viagem, no trecho que fica entre a Avenida Herculano Bandeira e a Avenida Antônio de Góes. É um trecho bem curtinho, tá, gente? Isso é por causa da continuação dos serviços de requalificação aqui da orla. E a informação que a gente recebeu é que esse serviço vai até o mês de novembro. Então, é um período aí de uma certa forma extensa, né? Alguns meses pela frente para o motorista ir se acostumando e seguindo o novo trajeto que foi informado. Olha só, para o motorista, o motociclista, enfim, quem quer que seja que queira ir para o bairro de Brasília Teimosa, aí o acesso à Rua Comendador Moraes, que é como se fosse a continuação da Avenida Boa Viagem, sentido Brasília Teimosa, ele vai ser feito, esse acesso, por uma nova abertura no canteiro central. É essa aqui, olha, que os carros saem da Avenida Boa Viagem, pegam ainda um pedacinho da Antônio de Góes e entram aqui nesse acesso que foi feito justamente no canteiro central da Antônio de Góes. E a Rua Comendador Moraes agora funciona em sentido único, em direção ao bairro de Brasília Teimosa. E já a Rua Eduardo Jorge, que arrodeia aqui esse empresarial, vai servir de saída, uma rota de saída lá do bairro também de Brasília Teimosa. Tem orientador de trânsito ali, o pessoal da CTTU, justamente para informar quem ainda não está acostumado. Essas mudanças começaram esta semana e seguem até o mês de novembro. Gustavo. Obrigado, Daniele. A gente tem imagens do alto também, né, para mostrar melhor como é que vai ficar. Como é que está nesse momento a obra, olha só. Como deve ficar quando for concluída aí na saída da Zona Sul do Recife. Elvis Lopes está em outro ponto da Zona Sul, que também está em obras e com mudança no trânsito. Aí no Cais José Estelita, na faixa de quem segue do centro para o Cabanga, parte da avenida está interditada, como você vê. Essa obra é para a construção de uma nova alça viária que vai ligar a Avenida Antônio de Góes ao Cais José Estelita. É um serviço que faz parte do projeto Novo Recife, que inclui a construção de um parque público na região, e essa obra é de responsabilidade da construtora que toca o projeto. Deve ser finalizada até o dia 31 de agosto. O trânsito, no momento, é tranquilo nessa área do Cais José Estelita, mesmo com essa pista interditada, sem nenhum congestionamento, sem problema para os motoristas. Vamos mudar de assunto, porque quem tem um pet em casa sabe que essa é uma experiência enriquecedora, cheia de afeto. Adotar um animal de estimação pode fazer bem não só ao cão ou ao gato, por exemplo, mas para a família inteira. Vamos conversar sobre essa relação com a psicóloga Tainã Figueiredo, que está aqui. Pode vir. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vinda ao NE1. Tudo bom? Fique à vontade. Bom, é um assunto que rende bastante e eu já queria começar perguntando se esse afeto que é construído entre os pets e os seres humanos da família já começa antes mesmo desse animal chegar em casa, na hora de decidir que vai adotar, porque é uma escolha muito responsável, né? Verdade. A escolha de escolher um pet, seja uma tartaruga, um gato, um cachorro, ela é uma escolha muito séria, né? Não tem devolução. A gente costuma pensar que a relação afetiva com o animal, ela é muito importante, mas quem vai cuidar desse animal também precisa ter responsabilidade, né? A gente traz esse animal, a gente acolhe esse animal, tem a relação de afeto com esse animal, mas a gente precisa entender que ele é um ser vivo e que tem que ter responsabilidade para cuidar dele, né? E o que explica essa ligação tão forte, né? Muita gente fala que o cachorrinho ou o gato é como se fosse um filho. A gente sabe que existem algumas ressalvas com relação a esse tipo de comportamento também. Mas o que explica, o que pode explicar esse afeto que é tão grande em muitos dos casos, né? Entre o pet e a família? O animal, ele gera uma situação de afeto na família que o adota,
como uma relação de cuidado para além de um ser que, por exemplo, pode ser um filho, como você mencionou, né? A gente costuma dizer também que questões cerebrais são envolvidas nesse afeto porque a criança ou o cuidador, ela entende que aquele animal ele pode transmitir para a família uma situação de afago, de carinho, de cuidado, né? O animal, ele transmite para a pessoa o zelo, né? A gente entende que a relação com o animal é uma relação sem julgamento, né? Um animal que está ali para te acolher, para ficar junto de você. E é uma relação muito bonita também. É uma relação de aprendizado, principalmente entre as crianças, entre os adolescentes. Tem um diferencial aí para esse público, né, para os mais novos? Tem o brincar, né? A criança gosta muito de se envolver e de brincar com o animal, seja um animal de pequeno porte ou de grande porte. E quando não é um animal grande, assim, um cachorro, um gato, a gente dá a orientação, né? Olha, vamos adotar um peixinho, um hamster, mas que a criança e o adolescente também entenda essa questão de finitude, né? A gente conversa muito com as famílias sobre começo, meio e fim, sobre que esse animal ele vai ter uma vida, mas ele também ele vai embora. E isso também é importante passar para crianças e adolescentes. Bom, a gente está aqui falando sobre essa relação, né, entre os animais e os seres humanos, o quanto essa relação faz bem para a gente. Então eu convido você agora para assistir junto conosco uma reportagem sobre a relação da gatinha Celeste com a família que a adotou. A chegada de Celeste foi tão importante que acabou ajudando até na melhora da saúde deles. Olha só. Uma gatinha cheia de charme, de pelagem preta e olhos amarelos, que conquistou a família de Camila e Bernardo. Esta é Celeste. Ela chegou há mais de 6 meses e trouxe tanto afeto, tanto amor, que virou cura também. Bernardo estava com depressão e pediu à mãe uma gata para cuidar. O desejo foi atendido e o carinho só cresce a cada dia. Eu senti como se alguma coisa que eu nunca tinha sido antes. Ela fica do meu lado, fica nos meus pés, pra quando eu tô vendo negócio, alguma internet, um filme. Ela sempre fica no contato ativo. Para uma família que nunca tinha tido gatos, apenas cachorros, os sentimentos que Celeste trouxe foram surpreendentes. A gata passou a fazer parte da casa, descobriu os cantinhos favoritos e agora ninguém aqui se vê mais sem ela. A melhor decisão que a gente teve na vida, né? O gato, ele acolheu ele, né? Foi o que eu percebi. E a melhora dele, a responsabilidade também do dia a dia, né? Fazia ele levantar da cama, dar comida, se preocupar. Então, todo esse processo, Celeste trouxe para a vida dele, né? E com isso ele foi melhorando, foi através da terapia também, né? E aí ele foi reagindo e graças a Deus hoje está cada vez melhor. Celeste chegou e mudou tudo, trouxe leveza, amor e ajudou a família a se reencontrar. Agora, Camila resolveu acolher mais uma gatinha. Celina, que é cega, ainda está chegando, mas já carrega a mesma missão de espalhar carinho e fazer companhia nessa nova fase. Celina será adotada e deve chegar na próxima semana. E todos aqui estão empolgados com a adaptação dela. Ela está chegando aí com certeza para trazer ainda mais e fazer nossa família ficar mais completa e ainda mais amor para a gente, com certeza. Uma terapia especial, onde o afeto é remédio e o cuidado é recíproco. Quem acolhe também é curado. Até minha mãe, que tinha uma resistência enorme com gatos, hoje é o xodó da casa, a alegria da nossa vida. A gente adota para acolhê-los, mas a gente acaba sendo acolhido por eles. É um amor realmente incondicional que eles transmitem para a gente. Gatoterapia. Gatoterapia. Que massa, né, minha gente? Bom, voltamos a conversar com a psicóloga Tainã Figueiredo sobre a relação entre os pets e os humanos. E já puxando esse exemplo de Celeste, né, com a família de Bernardo, qual é a relação que a gente pode fazer sobre o cuidado de um pet com a saúde mental até mesmo, né, de quem é tutor desses animais? Sim, foi interessante na reportagem porque os dois, um precisam do outro, né? É uma troca sempre. Exato, ela precisa da assistência e ele também. E aí a gente vê essa criação de vínculo dele, ele vai ter o tempo dele para colocar comida, água, né, ter aquele afeto, aquele contato com ele. Né? A depressão ela tem uns sintomas que causam isolamento, então
tudo ali voltado para o gatinho e voltado para ele vai ser benefício para os dois. Se cria uma rotina, né, para que essa pessoa, no caso Bernardo, né, tenha um propósito diário, né? A gente estava falando sobre isso. Uma conexão, né? O propósito diário do cuidado, eles vão cuidar um do outro e a conexão entre eles. Agora, Tainá, existe uma questão que é muito séria na adoção ou quando você acolhe um animal, muitas pessoas acabam devolvendo esse pet, esse cão, esse gato, principalmente. E isso aí é um problema muito grande, né? Como é que a gente faz para tomar a decisão certa, responsável, até na hora de escolher, de repente, se é um cachorro ou se é um gato, qual o porte desse animal, para que não haja nenhum risco de devolução? Porque aí é um insucesso para todos os lados. Né? Exato. Deixar claro, né, para quem vai adotar ou vai acolher o animal, que não existe, né, a possibilidade de devolução. Não é justo com o animal que vai ser adotado que ele tenha esse movimento de ser devolvido ou ser colocado nas ruas, que muitas vezes a gente vê. Essa devolução acaba virando abandono na prática, Exato. Né? E aí não é o indicado. Se você, de fato, tiver, né, a vontade e o desejo de adotar um animal, que seja de coração, que seja para realmente ficar com esse animal até o fim da vida dele. E como é que a gente faz? A dica principal para fazer esse processo todo de adoção de forma responsável, comprometida. Onde encontrar esses animais? A gente vê vários abrigos, né, que são exemplos de onde eles ficam após o abandono, quando nascem, enfim. Como fazer para adotar de maneira responsável? Fazer uma visita para esses abrigos, né? Levar uma criança, a criança que está em família, o adolescente, para a escolha desse animal. O animal gosta de ser escolhido. Eu acredito que, se não for de grande porte, que seja de pequeno porte, mas que esse animal chegue para realmente favorecer a vida dessa família e vai ser só carinho. E qual é a principal dica? Você já deu várias aqui nessa nossa conversa. Qual é a principal dica que você deixa para quem tem a intenção de ter um companheiro como esse, um pet, um cão, um gato, de repente uma tartaruga? Pensar na aprendizagem, né? É um animal, é um ser vivo, que também ensina muito. Pensar no acolhimento que esse animal vai precisar e na finitude, né? Com as crianças a gente ensina do começo, do meio e do fim. Então esse animal ele vai ter uma vida, mas ele também vai partir, só que ele vai ser especial para essa família, é isso que importa. Enquanto ele estiver por aqui, que tenha amor, né? Exato. Muito obrigado, Tainá Figueiredo, foi ótima a nossa conversa, tenho certeza que muita gente também gostou. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, veja a seguir, o medo dos moradores de Rio Doce. Eles estão assustados com os saques num prédio desocupado por risco de desabamento. Está querendo sair do aluguel e comprar a casa própria? Um especialista explica a diferença entre financiamento e consórcio. E tá sufoco secar roupa nesse período de chuva e pouco sol, hein? O Enel traz dicas de como não ficar com roupa úmida e aquele cheirinho ruim que não secou direito. A gente volta já, agora 12h17, imagens ao vivo do Recife para você. Meio-dia e 20, pode chegar, Enel de volta. Mais do que um sonho, conseguir uma casa é um investimento. E existem alguns caminhos para concretizar esse plano. Vamos ajudar você agora a entender qual é a alternativa que melhor se encaixa na sua realidade financeira. Quem vai ajudar é Ivan Duarte, que já está aqui de volta. Ivan, boa tarde. Conta pra gente, que caminhos são esses? Oi, Gustavo, boa tarde para você, boa tarde de novo para todo mundo. Então é um sonho muito grande, né, gente? Conquistar o imóvel próprio, o apartamento, a casa e até para quem tem uma realidade financeira menor, Gustavo, tem formas de se fazer isso. Foi por isso que a gente convidou aqui o Felipe Pessoa de Mello, ele é diretor de comunicação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Felipe, para quem hoje tem essa condição, assim, uma realidade, né, digamos assim, como a maioria dos brasileiros, qual que é a melhor opção para ter a casa própria? Bom dia, boa tarde, bem-vindo aqui ao Enel. Boa tarde, pessoal, principalmente aos corretores de Pernambuco aí, de todo Pernambuco, né, e esse povão tudinho aí, vamos tirar as dúvidas aí conforme necessário. Olha, Ivan, a melhor modalidade é você pagar a casa direto, né, você comprar e pagar. É a melhor modalidade, você ter seu dinheiro, você guardar, economizar e pagar. É a melhor forma de você comprar. As demais formas que já nós temos hoje, que é importante você frisar, temos os financiamentos bancários com diversas instituições, mas a forma hoje que está sendo muito é o consórcio, porque o consórcio, se você não tem pressa de adquirir seu imóvel, se você não tem nenhum, você faz o consórcio, porque consórcio não tem juros, só tem a taxa administrativa.
mas sem pressa, pessoal, porque você vai ficar com o seu imóvel e vai esperar para ser contemplado. É como você faz um consórcio de carro, né? Aí você, mas eu estou com pressa, aí você vai dar um lance e você vai ver se vale a pena ou não, né? Que o lance tem que ser alto, né? Vamos dizer, você tem várias formas de financiamento aí. O senhor citou duas maneiras, compra direta e o consórcio. Para quem vai fazer o financiamento bancário, com uma taxa de juros hoje que está a 15%, o que tem que levar em consideração? Olha, aí, como a gente estava falando agora há pouco, relacionamento bancário, né? Tem que ver a instituição financeira que você trabalha, porque em novembro do ano passado a Caixa Econômica reduziu para 1,5 milhão a seu limite máximo de 80%, começou só a financiar até 70%, isso é bom frisar, porque nós estamos falando da Caixa, porque é o maior agente financiador, né, hoje. E você tem que ter muita cautela, né? Ver, como a gente está falando, o score, o relacionamento com o banco, porque isso tudo vai implicar o quê? Diminuir sua taxa, né? Hoje de juros, né? Porque os juros hoje, e a gente está falando no dia que vai ter a reunião do Copom, né? Onde é que está sendo debatida aí, ver se a taxa da Selic continua 15%, ou vai subir, ou vai se manter aí. Como que isso influencia na compra do imóvel, no valor? Olha, influencia porque, como o juros está alto, né? Tudo vai acompanhando, né? Proporcionalmente isso aí. E hoje tem outras modalidades também que abriu também para o mercado, o governo pensando nisso, abriu a faixa 4, que vai facilitar, a faixa 4 que vai para até R$500 mil. Que isso é com juros de até 10% a 10,5%, isso aí melhorou muito, ajudou muito para quem vai comprar um apartamento, que até 500 mil, você vê como a gente estava debatendo, porque você vai pensar, pô, eu moro num apartamento alugado, até 500 mil com 10% dá para eu pagar, faço minha força, faço meu equilíbrio, vai pagar. Tem a faixa 3, a faixa 2 e a faixa 1. Essa faixa 4 que o Felipe está falando para a gente é a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida para quem ganha de 8 a 12 mil reais. Felipe, só para a gente finalizar, diz para o pessoal aí uma parcela que deve ser comprometida ali do salário, um valor para pagar um financiamento, por exemplo. Hoje, o pessoal, a gente tem que se preocupar, geralmente eu falo, certo? A gente não pode implicar, tem gente que fala 20%, eu digo 30% do endividamento. Eu boto 30%, 35%. Mas isso tudo, eu digo, a gente tem que ter um cuidado muito grande, pessoal. Vocês que nós tem que ter um cuidado muito grande e estudar bem direitinho, porque aquela parcela dali, depende dela como é que seja, se ela esteja decrescente, crescente, a gente tem que estudar muito, falar. O importante, pessoal, é conversar muito com a instituição financeira, com o seu gerente, sentar, para poder você realmente sentir se aquilo ali cabe no seu orçamento, no seu bolso. Porque não adianta a gente estar aqui falando, você vai pagar 300, 400, 500, 6 mil. Não tem. Tem que conversar bem, debata, procure também um corretor capacitado para lhe ajudar. Não é isso, Ivan? É isso, Felipe. Obrigado aí pela sua participação. Então, avaliar bem, né, Gustavo, para esse sonho aí não virar um pesadelo. Vou voltar com você aí no estúdio, com essas orientações do Felipe. Informação e planejamento são fatores fundamentais nessa conta aí para quem quer a sua casa, seu apartamento. Obrigado, Ivan. Obrigado também ao entrevistado pelas informações. Em Rio Doce, Olinda, um prédio que foi interditado pela Defesa Civil está sendo alvo de saqueadores. Os bandidos roubam tudo o que encontram nos apartamentos e os moradores estão com medo da insegurança. Aqui na espreita. Este vídeo mostra que o clima enquanto os moradores deixavam o prédio já era de medo. Noiadozinho veio desde ontem, tá invadindo aqui, levaram aqui a luz, levaram a fiação todinha. Famílias tentavam levar o que pudessem antes de ir embora de vez. Neste documento de quarta-feira passada, ao qual a TV Globo teve acesso, mostra que a Defesa Civil de Olinda interditou o bloco B do edifício JK, na quadra 46, em Rio Doce, por risco de desabamento. Os moradores tinham prazo de 24 horas para sair dos imóveis. Enquanto os moradores cumpriam a ordem, criminosos saqueavam os apartamentos. Tinha muita gente pegando as coisas aqui na garagem, tirando as coisas da garagem, eu vou tirar as minhas agora. Hoje pela manhã, o que vimos foi um prédio vazio, escuro e saqueado. As janelas foram furtadas poucas horas depois da saída dos últimos moradores. Segundo os vizinhos, os furtos aconteceram até antes da desocupação total, inclusive em plena luz do dia, com vizinhos acompanhando tudo sem poder fazer nada. Foi uma cena de terror, foi uma coisa, uma loucura aqui. Um quebra-quebra, uma saqueação, tinha gente dentro, moradores dentro, assim, a gente ficou assim, chocado. Eu ainda estou assim, em estado de choque, porque arrancando, tiraram o grade, tiraram até o cano de fezes, quebrando telha, arrancando tudo. Foi uma cena de terror mesmo, aqui foi. A gente tá à mercê deles agora, né? A gente ficou com medo de passar, agora quebrarem aí, a gente fica, vai ficar mais esquisito, né? E eu trabalho, chego tarde, minha filha vem da escola, os próprios moradores, a gente
está com medo. Fabiana não está sozinha nesse medo. Vizinhos de 10 prédios relatam tensão constante e o risco dos criminosos passarem a invadir outros imóveis. É o caso do Antônio, morador da quadra vizinha há 30 anos. Já dá medo, né? Porque o vandalismo está tomando conta. Está alcançando já as áreas que não tem nada a ver. Você vê que um prédio desse que é condenado, a turma da noite para o dia eles conseguem depredar de uma maneira que vai-se embora tudo. Ontem eu passei por aqui e estava ainda tudo inteiro, tudo no lugar, ainda tinha morador aí. O quadro de distribuição de energia do edifício interditado chegou a pegar fogo. Os moradores se queixam da falta de ação da polícia. A gente ligou para a polícia, teve a presença de um carro da polícia aqui, mas atirou para cima e foi embora. Como você pode ver, o prédio está todo depredado. Tinha gente morando ainda e o pessoal levando as coisas. Assim, na tora mesmo. Que pessoal é esse? Os moradores. Pessoas que moravam aqui, proprietário. Agora o pessoal que está saqueando é marginal. A gente está preocupado, né? Porque a gente não está tendo suporte da prefeitura. A gente vem marcando a prefeitura em vários posts, pedindo ajuda, falando diretamente, e a gente não tem retorno de suporte. O que está ruindo aqui não é só a estrutura do prédio, é a confiança de parte do bairro de que as autoridades vão tomar alguma providência antes que a situação piore. Enquanto isso, quem vive ao redor está cada vez mais com a sensação de medo. Carla disse que a Defesa Civil também interditou o prédio que ela morava, na quadra 42. E houve furto no apartamento dela enquanto se organizava para deixar o local. A gente passou pela mesma condição, né? A gente teve a visita da Defesa Civil. Eles emitiram um laudo, dando um prazo, né, para desapropriação. Só que esse prazo nem chegou a ser cumprido. E aí, imediatamente, informação foram passando de boca a boca e, do nada, começou a aparecer pessoas para saquear, né? E aí não deu tempo. Muitos moradores, proprietários que estavam externos, não estavam em casa trabalhando, não tiveram nem a opção de conseguir tirar os seus pertences. O que os moradores mais querem é resposta e a tranquilidade de volta. Muito medo, fico tremendo. Ontem chorei o dia todo, não posso falar que eu fico com vontade de chorar. Porque a pessoa conseguia, o meu não está condenado, entendeu? Mas amigas que eu fiz aqui. Então, vendo indo embora, tudo saqueado, o prédio está um abandono total. Tiraram tudo, não respeitaram ninguém, entendeu? A rua ontem ficou de maloqueiro, de gente que não pode ver certas coisas, que fica querendo roubar, tirando. Aí pronto, a gente ficou. Ainda hoje eu estou doente. Tá ruim a situação? Tá ruim a situação. A gente fica pensando na gente, não sabe nossa situação, né? Como é que vai ser, né? A Prefeitura de Olinda informou que o prédio foi interditado após a constatação de risco estrutural. Entre os problemas, a Defesa Civil citou ausência de manutenção, presença de rachaduras, armaduras expostas e vícios de construção. De acordo com a Prefeitura, o laudo técnico foi encaminhado à Companhia Estadual de Habitação e Obras, que será responsável por avaliar a situação e adotar as possíveis medidas assistenciais. Ainda segundo a Prefeitura, a responsabilidade jurídica pela segurança e pela manutenção dos edifícios é das seguradoras, que devem garantir a integridade das estruturas. A Prefeitura também falou que fornece auxílio às famílias que não possuem condições de realizar a mudança por meios próprios, assegurando o suporte nesse momento de mudança. Já a Polícia Militar informou que vem intensificando ações preventivas e repressivas de combate à criminalidade na região onde fica o prédio. Disse também que faz rondas e operações na área. Sobre a ida dos policiais, na ocorrência citada pela moradora que mostramos aí na reportagem, a PM explicou que, ao chegar ao local, os policiais fizeram diversas rondas, mas nenhum suspeito foi localizado. Quem tem criança pequena em casa sabe, nem sempre dá para evitar os machucados. Pequenos acidentes acontecem e fazem parte da infância, mas nem sempre os pais ou cuidadores sabem o que fazer diante de um corte, de um arranhão ou de algum machucado. Daniela Fonseca já está aqui para dizer que, em primeiro lugar, é importante manter a calma, né, Dani?
Gustavo, até para não passar aquele desespero que às vezes os pais têm, né, para a criança. Agora tem uma coisa, viu? Dizem que joelho, perna com muita marca de ferida, de corte, é sinal de uma infância bem vivida, né? Não? Eu compartilho dessa ideia. Né, doutora? Machucada, brinca muito, né? Tá cumprindo a infância aí. Perfeito, gente. Essa é a doutora Virgínia Brandão, ela é pediatra, médica pediatra. Então, doutora, como avaliar, assim, caiu, cortou, mesmo que não tenha sido com queda, qual é o parâmetro, assim, o termômetro que a gente usa para saber se é preciso levar para o médico ou se dá para tratar em casa? Boa tarde. Boa tarde. O principal, né, primeiro, igual a gente conversou, manter a calma, né? E quando que eu vou levar no hospital? Aquela ferida muito grande, né? Então, mais ou menos, maior que 1,5 cm, né, de comprimento, ou uma bordinha de uma ferida e outra, que tá, de um lado e outro, né, que está muito grande, né? Eu estou vendo ali conteúdo, gordurinha, eu não consigo aproximar essa borda. Ou então, aquele que está sangrando, eu já comprimi 10 minutinhos e ainda continua sangrando muito, é bom levar e avaliar a necessidade de um pontinho e tudo. Agora, independentemente de ser necessário ou não levar para o médico, quais são os primeiros cuidados em casa? O que colocar e o que não colocar? Vamos começar pela lista do que não deve colocar? Bom, que era muito comum antigamente o pessoal colocar sal, né, para estancar o sangramento. Evitar. Aquelas soluções que ardia, né, que a gente usava bastante, evitar. Álcool e as soluções à base de iodo também a gente vai evitar, porque pode atrasar aí a cicatrização também. A senhora falou em sal, mas e o banho de mar? Tem gente que diz, leva para o mar que sara lá, cicatriza rápido, corte a ferida. Não, logo que machuca, não é bom o banho de mar. E o que colocar? Principal que todo mundo tem em casa, água e sabão, ou soro fisiológico, né? Então, o sabão, de preferência, que seja um sabão neutro, né, sem perfume, sem fragrância, para não agredir mais ainda essa pele. Sabão e água, ou o sorinho também, né, que eu posso ir apertando, deixar lavar, cair bastante, ou água corrente por bastante tempo, principal. A gente tem aqui um exemplozinho de curativo, pode ser usado, peço que a senhora levante aí, mostre, em qual situação? A gente pode deixar, por exemplo, um raladinho, eu posso deixar aberto, né, depois de lavar, com água e sabão, eu posso só secar com uma gazezinha estéreo, né, que é bom ter em casa, e aí depois... Aí vai depender, se é uma coisa que está mais exposta, que vai, né, passar na roupinha, eu posso trampar ou não. Agora, para criança, para menino, isso aqui, gente, um curativo com o personagem preferido dele, isso é quase um status para uma criança. E é recomendado ou também não é bom deixar abafado? Não, a gente pode, para evitar a fricção numa roupinha, eu posso deixar o curativo, mas eu tenho que estar trocando esse curativo todos os dias, né? Ou toda vez que molhar, o curativo tem que estar seco, né? Então, isso é importante. E eu acho que faz parte deixar a criança mais tranquila, ela escolher o preferido, a cor preferida, né? Que aí já vai acalmando aí um pouquinho. Doutora, muito obrigada, viu? Pela participação, pelas orientações aqui no NE1 de hoje. A gente volta contigo aí no estúdio, Gustavo. Os pais e mães de Pernambuco agradecem também por essas dicas valiosas. Obrigado, Daniele. A gente volta agora a falar com Natália Dielu, que está conversando com os moradores do bairro de Tabatinga, em Camaragibe. Eles estão tendo um problema com o fornecimento de água. Tem gente que diz que está nessa situação desde o ano passado. Natália, a Compesa explicou o porquê dessa situação? Deu alguma resposta? Deu uma resposta, sim, que a gente vai trazer, Gustavo, mas antes eu queria conversar com mais algumas pessoas. A gente está vendo aqui os baldes vazios, né? A representação do que as pessoas estão passando aqui desde janeiro. O pessoal disse que também no ano passado vocês tiveram um longo período sem água, né? Qual é seu nome? Áurea. Áurea, é um problema antigo que vocês estão passando. Muito. Tem gente aqui que desde dezembro de 2024 que está sem água. E a gente está se humilhando, né? Todo dia pedindo água e cadê a água? O senhor, como é que está fazendo? Aproveita a água da chuva? Aproveito muito a água da chuva. Se fosse Deus do céu que mandasse água para a gente, eu estava muito aperreado, né? Que sem água. Que já que eu estou morando aqui há pouco tempo, mas já faz
mais de quase um ano que não tem água nessa rua aqui. Onde minha casa mesmo não chega água de jeito nenhum. Chega água por aí por cima, chega água aqui, uma parte aqui do lado de lá do córrego, uma parte para cima, mas lá não chega água de jeito nenhum em casa. Eu não sei o que é, não sei que é cano entupido, não sei que donito tem que não chega água. Qual é o seu nome? Severino. Seu Severino. A senhora também está sem água, né? Estou, fiz uma encanação da outra rua que chega água direto, mas não chegou na minha casa. Passou 8 dias com água, solicitei a Compesa, está tudo certinho, só falta chegar a conta do relógio e a conta para eu pagar, quase R$100. E não passou 8 dias com água lá e não chegou um pingo na minha casa. É porque a gente vê que a maioria está desde janeiro sem receber, mas tem uma pessoa ou outra que ainda recebe, né, essa água, que não vem numa qualidade muito boa, né, como a gente mostrou na nossa primeira participação, a garrafa, a água suja mesmo, a garrafa até está por aqui ainda, ó. A água suja, isso não é água potável, né, não é uma água que é própria para o consumo, então é muito difícil a situação aqui do pessoal. A gente pediu uma resposta à Compesa que disse o seguinte, gente, a Compesa disse que reconhece a dificuldade de abastecimento aqui nessas ruas, na rua Alcides Teixeira, nas ruas que a gente mencionou, que é a Alice Gomes, e que isso acontece por causa da atual adutora de Tabatinga, que não tem conseguido garantir a pressão e a vazão necessárias para atender a essa área. A Compesa disse que está mantendo o abastecimento aqui do bairro por meio de carro-pipa. Vocês disseram que também está meio difícil esse carro-pipa, né, de aparecer. Está uma peleja. Mas, só para a gente complementar, a companhia explicou que, para normalizar o fornecimento de água, está concluindo as obras da nova adutora de Tabatinga e com prazo para conclusão até o final de agosto. Eles estão dizendo que vão concluir as obras da nova adutora de Tabatinga no final do mês de agosto. De acordo com a Compesa, essa nova adutora vai beneficiar cerca de 50 mil pessoas, incluindo aqui o bairro de vocês, a área urbana de Aldeia de Baixo, a Inabe, Jardim Primavera, Vale das Pedreiras, Vila da Fábrica e parte do Borralho. Essa é a resposta deles. Então a gente vai ver, né, se realmente em agosto isso vai se normalizar. Também se eles vão mandar os carros-pipas para atender a vocês aqui, né? Porque não dá para ficar também até o final de agosto sem um pingo d'água. Eu agradeço muito a vocês a participação e a confiança. A gente vai continuar com vocês vocês se comunicam com a gente, tá certo? Boa tarde para vocês, tá certo? Boa tarde. Boa tarde. Eles, assim, né, eles querem falar muita coisa, muita angústia por passar tanto tempo sem água, mas a gente deu essa resposta da Compesa, Gustavo, e a gente vai continuar acompanhando. E a gente agradece, né, mais uma vez aos moradores aí que estão aí cobrando, esperando água na torneira. A gente vai acompanhar. Fim de agosto, termina a obra da estação de Tabatinga, a gente vai acompanhar. Agora me diz uma coisa, aí na sua casa, as roupas também estão demorando para secar nesse climinha de chuva? Passam dias no varal, mas a umidade não vai embora de jeito nenhum? E pior, ficam ainda com aquele cheirinho chato? Então aproveita as dicas que a gente vai mostrar agora para as roupas ficarem sequinhas e cheirosas mais rápido. Nos dias normais, basta pendurar as roupas no varal e esperar o sol fazer o resto. Em poucas horas, as peças já estão secas, cheirosas, prontas para voltar ao armário. Mas basta o inverno chegar para transformar essa tarefa simples num verdadeiro desafio doméstico. E a gente está aqui no Morro da Conceição para mostrar essa dificuldade que é a mesma para todo mundo que cuida da casa, né? Nesse período de chuva, para fazer com que as roupas sequem. Essa aqui é a casa de Daniela. Daniela costuma pendurar as roupas, né, Dani? É verdade. Aqui nesse varal, mas você está tirando... Estou tirando porque vai chover. Há o tempo já. Aí eu vou tirar e vou botar no terraço de casa, para ver se enxuga mais rápido. Mas aí também dá um trabalho, né? Porque é mais fechado, né? É mais fechado, aí demora a enxugar. E o povo, quando pendura aqui, que tá chovendo, grita, né? É. Olha a chuva, Dani! Ah, põe a tua roupa. Eu saio correndo para botar lá dentro. Aí dá um trabalho danado. Verdade. O plano B para os dias chuvosos é o terraço de casa. Um espaço pequeno e com pouca circulação de ar. Daniela colocou alguns varais aqui para pendurar as roupas. Ela lava as peças no tanquinho. Nesse período de chuva, acaba juntando mais roupas para lavar de uma só vez. Nesse período tá chovendo, demora quanto tempo para secar essas roupas? Uns 5 dias, 6. Depende. Se for roupa grossa, demora mais tempo. Porque às vezes fica com um cheiro ruim. Aí eu tenho que botar na água de novo, amaciante, para poder estender tudo de novo.
Prefiro lavar roupa quando tá fazendo sol mesmo. Às vezes não dá para esperar. Às vezes não dá para esperar e tem que lavar mesmo e deixar aqui mesmo secando. E a gente está aqui ao lado de Sônia. Sônia tem uma lavanderia, né? É especialista, então, nessas lavagens de roupas, de outros produtos. E a gente vai trazer orientações para como tentar, né, fazer com que essas roupas sequem mais rapidamente, tentar facilitar nesse período de inverno. Explica pra gente, tem aqui uma toalha e uma calça jeans, que normalmente é uma peça que é mais difícil de secar, né? Isso, calça jeans, cobertores, então tudo isso pra gente ajudar na secagem, o que a gente faz? A gente pega uma toalha, abre a toalha, a calça já está molhada, saiu da centrifugação ou da torcida na mão, né? E para não estragar a peça, a gente não enrola, a gente só espreme a peça. Porque se a gente girar e for uma peça com elastano, corre o risco de começar a partir o elastano. Então a gente vai apertando para tirar a umidade da peça, vai sentir que a toalha ela vai ficar bem úmida. Então depois que a gente terminar esse processo, é só a gente tirar e colocar ela no varal para secar. Normalmente é importante a gente dar uma batida, porque funciona mesmo isso? Funciona mesmo. Na realidade, isso faz com que a umidade saia um pouco mais e já deixe a peça mais na forma que depois ela vai ou já vestir, dependendo da peça, ou já passar o ferro nela. Mas tem outras orientações também, né? Outras dicas que a gente pode trazer. Tem o cabide. O cabide, né? Isso. Para quem tem pouco espaço, é uma dica legal, porque na realidade o cabide ele ocupa menos espaço do que a peça aberta. Aqui a gente vê que se a gente colocar o cabide, o espaço de uma peça já vai pelo menos mais 5 cabides, ou seja, eles não ficam muito próximos, que é para dar ventilação, mas também ocupa bem menos espaço. Outra dica é usar o ventilador para ajudar a secar as roupas. Quem tem máquina de lavar com centrífuga também pode aproveitar. O ideal é que a peça ela seque até 48 horas. Depois desse tempo, ela já começa realmente a ficar com um cheirinho que não é tão agradável. Então é por isso que assim, algumas dicas são importantes, né? A forma de secar, de repente, se não tem um espaço arejado, colocar um ventilador. Para quem tem máquina, uma outra coisa importante é justamente peças mais grossas, principalmente, usar o ciclo de centrifugação 2 vezes, porque ela vai sair menos úmida e com isso ela vai também secar de forma mais rápida. O que faz ela ficar com aquele cheirinho ruim? Quando você usa muito detergente ou muito amaciante, a gente pensa que vai ficar mais cheirosa, mas na realidade ela deixa a peça mais úmida, demora mais a secar e com isso vem o odor e aquele cheirinho que não é agradável. Então assim, a gente tem uma dica que é no amaciante, quem usa amaciante, colocar uma colherzinha uma colher de sopa de vinagre, porque isso faz com que na hora de amaciar a peça, ela já trabalha as bactérias e faz com que a peça não fique com odor. No fim das contas, secar roupa no inverno recifense pede criatividade e um bom jogo de cintura com o tempo. Bom, a gente viu aí que Daniela usa uma máquina de lavar tipo tanquinho para lavar as roupas, né? Esse é um eletrodoméstico que ajuda muito nos serviços de casa. Mas é preciso ter cuidado com a limpeza e manutenção dele, para que o equipamento dure mais tempo e não danifique as roupas. A gente até esquece, né, Ivan Duarte, de limpar a máquina que limpa as nossas roupas. Como é que a gente faz para cuidar dessa máquina, desse tanquinho? Conta pra gente. Tem uma orientação como técnico, viu, Gustavo? Daqui a pouquinho, eu estou aqui na casa do Rodrigo, olha só, ele é casado com a Sabrina, mora aqui, abriu as portas pra gente. O técnico veio fazer um reparo aqui na sua máquina, né, Rodrigo? Que reparo é esse? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Veio sim, ele veio trocar a placa hoje e ele veio fazer uma manutenção preventiva. Aí ele vai aproveitar para fazer uma limpeza e mostrar pra gente como é que pode ser feito na sua casa. Então bora ali comigo pra você aprender também, porque da próxima você vai fazer, viu? Tô com o Otton Veiga aqui, pedindo licença para entrar na cozinha aqui da casa do Rodrigo. Marcelo já está aqui esperando a gente. Marcelo, limpeza correta da máquina para não sujar a roupa, para manter o bom estado de conservação. Como é que a pessoa pode fazer em casa? Você preparou aí uma série de ingredientes para a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, pessoal. Então, a manutenção, existe 2 tipos de manutenção, né? Essa manutenção que a gente consegue fazer na residência mesmo. E existe uma manutenção que é uma parte mais técnica, certo? Essa manutenção que a gente consegue fazer na residência, a gente utiliza as coisas que geralmente tem dentro de casa, que são a questão do vinagre e do bicarbonato, tá bom? Essa questão aqui do Veja é mais para uma limpeza de fora da máquina, né? Internamente a gente vai utilizar o vinagre e o bicarbonato.
Faz essa mistura aí pra gente, por favor, explicando a quantidade, se varia de acordo com a capacidade de cada máquina, né? Os quilos que ela suporta. Todas as máquinas são a mesma quantidade. A gente vai utilizar 2 xícaras de vinagre, tá bom? O vinagre de álcool de maçã, o tradicional. Pronto, 2 xícaras. E depois? A gente vai acrescentar aqui na gaveta de sabão. Pronto. Então vai na gaveta, né? Isso. As 2 xícaras vai na gaveta. É bom ficar atento, né, pessoal? Que não é para jogar direto na máquina, não. É para colocar aqui na gaveta, igual o Marcelo está ensinando para a gente. Isso, exatamente. E vai acrescentar as 2 colheres de bicarbonato. Esse bicarbonato, ele vai agir como aí? Para quê? Ele vai tirar o excesso de sabão, excesso de amaciante também, vai tirar toda essa parte do mofo também. Tá bom? Qual que é o próximo passo? A gente vai acrescentar, vai ligar a máquina. Algumas máquinas mais novas, elas já têm a função de higienização da máquina. Essa aqui, como é um pouco mais antiga, não tem. A gente vai lavar na função algodão, que é uma função um pouco mais demorada, para ela fazer todo esse processo. Aqui você está falando de uma máquina super potente. Ela lava, ela seca. E se for uma daquelas mais comuns mesmo? A gente também vai lavar, vai fazer o mesmo processo, vai acrescentar na gaveta de sabão, num compartimento, e vai acrescentar na função edredom, que é uma função um pouco mais demorada. Tá bom? Bacana. Olha só, se a máquina estiver manchando as roupas, aquelas pastilhas autolimpantes funcionam? Aí tem que comprar a pastilha, né? Tem, isso. A gente acrescenta aquelas pastilhas. Algumas das vezes não é só questão da limpeza que a gente consegue fazer aqui. Aí já parte realmente para uma parte mais técnica. Tá bom? Beleza, Marcelo. E deu play, a gente vai conseguir essa limpeza aí. Quanto tempo? Essa aqui ela vai ter um processo de 1h30. Geralmente é esse processo aí. Tá certo. É importante frisar que todas as manutenções elas são de extrema importância, né? Manutenção preventiva. Então, muitas das vezes é preventiva e muitas das vezes é corretiva. Beleza, Marcelo. Obrigado pelas orientações super importantes que estarão disponíveis lá no Globoplay. Sua máquina lá da sua casa está limpinha, Gustavo? Olha, eu uso lavanderia, meu amigo, por isso que eu já não tenho essa dor de cabeça. Mas, é sempre importante, né? Recado dado para todo mundo que lava roupa em casa. Obrigado, Ivan. Até mais. Bom, estão abertas as inscrições para o projeto que garante um auxílio para mães que estão em situação de pobreza. Quem traz mais detalhes para a gente é Natália Gelu. Natália, como é que faz para se inscrever? Gustavo, é preciso entrar no site do Programa Mães de Pernambuco, informar o número do NIS, a data de nascimento, e aí o sistema vai dizer de forma automática se essa mulher ela está elegível dentro das vagas, né? Se estiver, a mulher vai lá indicar o interesse em participar do programa. Se não estiver, o sistema vai informar em que posição da fila de espera essa mulher está, né? O cartão para recebimento do benefício vai ser recebido em casa por essas mulheres, mas caso esse cartão não chegue, elas podem sacar o dinheiro na Caixa Econômica, é um benefício no valor de R$300, e essas inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto, né? O governo abriu 1.788 vagas, mas disse que até agora mais de 128 mil mulheres já foram beneficiadas. Então é importante entrar no site para ver essas informações. Todos os critérios, outros detalhes, você pode acompanhar no G1 Pernambuco, que tem uma reportagem bem completa, tirando todas as dúvidas sobre esse programa, esse benefício para as mulheres. A gente volta com você, Gustavo. Muito obrigado, Natália. QR Code do G1 aí na tela para você. Logo mais no Jornal Hoje, você vai ver as informações sobre o terremoto na Rússia. César Tralli, boa tarde. Olá, boa tarde. Daqui a pouco a gente traz a cobertura completa do terremoto que sacudiu o mar na Rússia. Foi no extremo leste do país europeu, a 100 quilômetros da costa. O tremor atingiu pequenas cidades no litoral russo, pegou muita gente de surpresa. Olha esse flagrante, dentro de um centro cirúrgico. A equipe médica segura o paciente e segura tudo que pode em volta. O terremoto provocou ondas gigantes que causaram destruição e muitos prejuízos, mas felizmente sem mortos nem feridos. E um alerta de saúde pública. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu a fabricação, a venda e o uso de um dos medidores de glicose oferecidos pelo SUS. Esse aparelho ele foi reprovado em testes de laboratório. Espero você no Jornal Hoje, não perca. Até já.
Meio-dia e 51 minutos, bora agora para a Avenida Caxangá, aqui no Recife. Uma avenida longa, com mais de 6 quilômetros de extensão. Você vê imagens aí do nosso drone. A Caxangá passa por vários bairros, Madalena, Cordeiro, Iputinga, Engenho do Meio, Cidade Universitária, Várzea também. Essa faixa que você vê ao vivo é de quem segue do centro até Camaragibe. O trânsito nesse momento está bem tranquilo. Na pista da direita, a gente vê que quase não tem carro passando. Agora começou a passar uma moto. Na pista da esquerda, aí sim os veículos já seguem sem nenhum ponto de congestionamento aí na Avenida Caxangá, que é uma via super importante aqui no Recife. Agora vamos a outro giro pelo trânsito da região metropolitana, começando pela BR-101. Essa câmera fica no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Aí sim está engarrafado, hein? Lado direito, sentido Cabo de Santo Agostinho. Pista do lado esquerdo, sentido Ibura, no Recife. Vários caminhões fazendo retorno. Tá difícil, tem que ter paciência aí, motorista. Outro ponto da BR-101, já na cidade universitária, em frente ao Hospital das Clínicas. Lado direito, os motoristas seguem para o Ceasa, ali no Curado. E do lado esquerdo, sentido Caxangá e Terminal de Integração da Macaxeira. Informações do trânsito ao vivo nesse momento agora para você. Tá tranquilo, aí já perto do Arruda, a gente está vendo a Avenida Beberibe sem congestionamento nenhum nas duas pistas. Você vai conhecer agora a história de Davi, um adolescente de 15 anos que vai representar o Brasil em uma competição importante lá nos Estados Unidos. A especialidade dele é o balé clássico, mas como todo pernambucano, os primeiros passos na dança foram em outro ritmo. Um corpo que dança no ritmo de um sonho. Todo dia se torna um sonho porque eu posso realizar também. E eu meio que já nasci com um dom de dançar e qualquer tipo de dança, eu tô ali e consigo fazer. Guarde esse nome, Davi Campos. Ele tem 15 anos de idade e olha só, 10 anos de experiência. Um talento do Recife na dança clássica. Você tem inspiração em quem hoje na dança clássica? Na dança clássica, os meus professores e de fora, assim, representantes do Brasil que agora estão em companhias de fora, como João Pedro Silva, que ele agora está na Ópera de Paris, e Tiago Soares também, tantos outros. Quando você dança, o que você sente? Muita alegria. Tipo, você esquece de tudo e começa a dançar lá e eu fico muito feliz. Juliana é diretora da escola de dança onde Davi chegou 4 anos atrás e se vê representada em cada conquista dele. Eu comecei no balé com 11 para 12 anos, a mesma idade que ele chegou aqui, e eu era ginasta. Então, muita gente considera tarde entrar nessa idade, mas é super possível você conquistar grandes voos, você se profissionalizar, assim como eu me tornei profissional, e ver que ele é um grande talento, ele tem um diferencial, e saber que a gente pode contribuir para fazer ele chegar muito longe. Os movimentos leves do balé são expressões de uma história que tem raízes fincadas na tradição nordestina. Porque meus pais me levavam para o carnaval de Recife, todo ano eu ia. Aí eu ficava admirado vendo as pessoas dançando e eu começava a imitar eles dançando. Aí as pessoas me perguntavam se eu já fazia aula de frevo e eu não fazia. Aí me incentivaram a entrar na escola de frevo, minha mãe matriculou. Aí eu comecei a dançar frevo e não parei. Por falar em tradição, Davi também brilha no mês de São João. Desde 2023, ele é destaque no concurso de quadrilhas juninas da Globo. Desde sempre eu assistia ao concurso de quadrilhas, via as quadrilhas dançando, achava muito bonito. Mas em 2023, que a noiva da quadrilha, Leila Nascimento, me chamou para participar da quadrilha e ser personagem. Aí eu aceitei e entrei. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa, porque poder ver e presenciar aquilo é muito legal. Essa trajetória que vai do popular ao clássico já rendeu muitos frutos a Davi. Ele conquistou prêmios em festivais importantes Brasil afora, ganhou bolsas de estudo também. Mas agora os ensaios estão mais especiais, estão diferentes. É que a dança virou passaporte e esse talento aqui vai brilhar nos Estados Unidos. Em abril do ano que vem, o pernambucano vai representar o Brasil em um concurso na Flórida. É um dos 300 bailarinos selecionados de vários países.
eu fiquei muito feliz, mas assim, foi várias etapas assim para eu poder ganhar isso. Que ano passado, em maio, eu fui para o FAC Festival, que lá eles me deram uma bolsa para poder participar do Passo de Arte Grand Prix, que aconteceu em Indaiatuba, São Paulo, que foi até o dia 19 de julho. Aí, e no Passo de Arte, aí foi que eu ganhei uma bolsa para poder, um convite para poder participar do concurso, que é o ADC-IBC, que acontece na Flórida. Ninguém acompanhou mais passos desse jovem bailarino que Rita de Cássia, a mãe que viu nascer o dom quando Davi era pequenininho. Hoje, ela é só orgulho de cada vitória. Fico muito emocionada, gratificante pelas coisas que ele faz, as oportunidades que ele tem. Eu fico muito emocionada com tudo e vendo ele progredir, né, crescendo, evoluindo, descobrindo novas coisas, e é isso. Você chegou a imaginar que a dança levaria seu filho tão longe? Não imaginaria. Conforme o dia a dia que eu estou descobrindo isso. A bagagem já está cheia de conquistas, mas Davi está preparado para trazer mais memórias inesquecíveis na próxima viagem. Quem é que vai junto com você para essa viagem? Aqui dentro, aí dentro de você. Meus pais, o Recife inteiro, a minha escola de dança e todo mundo que me apoiou até hoje. Então essa bagagem vai ser grande, hein? Com certeza. Tanto na ida quanto na volta. Como é que você espera voltar dessa experiência? Voltar com muito mais oportunidades e bem feliz do que eu já fico agora. Acho que todo mundo em Pernambuco agora é um pouquinho Rita de Cássia, né? Cheia de orgulho desse talento. Davi, foi um prazer te conhecer. Tô na torcida. Que bom que a gente pôde contar a tua história. O NA1 volta amanhã, minha gente. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora lá no Globoplay. Fique agora com o Globo Esporte, Thiago Medeiros. Tenha uma ótima tarde.